Se existe uma coisa que todo cristão acredita de forma unânime, é o dia do julgamento. E baseado nisso, eu vou dar 3 exemplos de pessoas que serão salvas sem precisar ser julgadas. A maioria dos cristãos acredita que seu Deus irá julgá-los e que só há 2 caminhos: paraíso ou inferno. E é natural que nenhum cristão pense em como as pessoas seriam julgadas. Afinal, o cristão tem em seu perfil seu ego exacerbado e a crença de que ele será julgado de acordo com as regras que ele acredita. Nenhum cristão pensa nas milhares de pessoas que seriam torturadas e brutalizadas no inferno, pois o que importa para ele é o próprio umbigo, pois ele é filho de Deus. Ele é especial, ele merece a vida eterna e ele não se incomoda com pessoas sendo torturadas enquanto ele desfruta do paraíso com aguinha de coco. Eu, honestamente, não aceitaria pessoas ao meu lado que aceitassem que um semelhante seja torturado, pois quem não se incomoda com tortura ou é um psicopata ou é uma pessoa de caráter duvidoso. Agora eu vou expor o meu primeiro dilema, o caso dos índios. Quem nunca soube nada sobre o Deus judaico-cristão, como eles seriam julgados? Os índios seriam enviados para o inferno? Lembrando que existem atualmente índios selvagens que estão na Amazônia e que nunca tiveram contato com o povo civilizado. A maioria dos cristãos concorda que índios não vão para o inferno. Afinal, eles não conheceram o cristianismo, eles nem tiveram oportunidade de conhecer o cristianismo. E é simples de bater o martelo em relação aos índios. Como você iria julgar pessoas que nem sequer conheceram as regras do jogo, em como eles deveriam se portar? Por conta disto, a maioria dos cristãos realmente acredita que os índios estão salvos automaticamente. Meu segundo dilema: todas as gerações de pessoas que viveram antes do Concílio de Nicéia, onde compilaram a Bíblia, todas essas pessoas que já morreram antes de existir uma Bíblia, todas elas vão para o inferno? A maioria dos cristãos é desinformada atualmente. A maioria acha que o cristianismo é muito antigo e que o planeta inteiro conhece a Bíblia, mas não é o caso. Lembre-se que de 2 a 3 gerações, a maioria das pessoas era analfabeta. Sendo assim, você acredita que todas as pessoas analfabetas, seu bisavô, tataravô, que não conheceram a Bíblia e nem leram a Bíblia por conta do analfabetismo, todas elas estão condenadas ao inferno? Bem, se você acha que índios e as gerações de analfabetos não vão para o inferno porque eles não tiveram oportunidade de conhecer o cristianismo, automaticamente esses 2 tipos de pessoas estão salvos, certo? Todas estas e as crianças também. Agora eu apresento o meu terceiro dilema. E olha que existem muitos mais, mas vamos ficar com esses 3. Você conhece este homem? Eu vou te apresentar. Esse é o Peter e ele tem Alzheimer, chegando ao ponto de esquecer até da própria esposa. Alzheimer é uma doença degenerativa que destrói as células do cérebro, afetando a memória do indivíduo. Uma pessoa que simplesmente esqueceu de tudo, esqueceu da sua vida, esqueceu o seu próprio nome, poderia ser julgada por coisas que ela simplesmente não lembra? Bem, você religioso pode ter o coraçãozinho peludo e dizer que Deus vai curar o Peter instantes antes de mandar ele para o inferno. O ponto é, a partir do momento em que o Peter desenvolve o Alzheimer, ele não poderia ser julgado, pois
todas as ações são esquecidas por ele logo em seguida. E antes que você, religioso, diga alguma bobagem, o Peter esquece da esposa e também se esquece do conceito sobre o que é certo ou errado. Ele esquece até da capacidade de se comunicar. Não é como se o Peter só esquecesse a esposa ou algum nome. Ele esquece tudo. Esquece até do seu Deus. Se é que Peter foi religioso algum dia. Agora, pense por um instante. Se todas as pessoas do planeta simplesmente não falassem mais sobre o cristianismo, as futuras gerações seriam salvas, certo? Pois, se uma pessoa morre e não teve oportunidade de conhecer o cristianismo, ela está salva. Basta não apresentar o cristianismo para ninguém. Todos estão salvos. Ah, mas você, cristão, pagaria, pois você sabe e não contou para ninguém. Mas, e se você não contou com o intuito de salvar e proteger milhares de pessoas? Se você fosse bom caráter e você tivesse um pelinho de culhões de um herói, que um herói tem, você faria isso. Um sacrifício para salvar milhares de pessoas. Eu faria isso. E na verdade, eu faço isso ativamente neste canal. Mas por que ninguém pensa nestas coisas nas igrejas atualmente? Simplesmente porque os pastores e principalmente os líderes religiosos ganham muito dinheiro explorando a fé das pessoas. Bem, talvez dizer que explorar a fé das pessoas seja um termo muito forte, porém a realidade é bem diferente. A Igreja Universal, por exemplo, foi proibida de abrir e manter templos em Angola, porque eles exploravam os mais pobres. E pensar em tirar dinheiro de quem não tem nem o que comer, vendendo a ideia de um Deus ilusório, para mim é a forma mais podre de mau caratismo. Durante a pandemia de Covid, você acha que o Malafa reclamou dizendo que era um absurdo proibirem os templos religiosos de abrirem as portas? Você acha que ele reclamou porque ele estava preocupado com o bem-estar do povo? Não. A igreja perdeu renda, perdeu dinheiro, e é com dinheiro que ele aparentemente está mais preocupado. O mesmo eu posso dizer do missionário R.R. Soares, que elegeu filhos e filhas na política, dizendo nas igrejas que esses fariam um Brasil melhor. E o que ele conseguiu não foi um Brasil melhor ou benesses para o povo. O que ele conseguiu foi perdão de dívidas da igreja e maiores benesses para a CNPJ da igreja. Lembrando que a igreja não paga impostos, eram dívidas da emissora de TV do R.R. Soares. Por fim, tudo gira em torno de dinheiro e vaidade. Um Deus que diz ser dono de toda a prata e ouro iria precisar do seu dinheiro? Ao invés de tirar dinheiro de quem não tem, Deus não poderia fazer maná cair do céu? Por que nada desses feitos milagrosos descritos na Bíblia não se repetem nos dias atuais? Simplesmente porque a divindade descrita na Bíblia não existe. E os únicos que ganham benesses com esta suposta divindade são os homens e mulheres que se aproveitam da fragilidade de um povo que se agarra em dogmas religiosos para ter qualquer tipo de esperança. Pense um pouco.